Sejam todos bem-vindos. Espera aí, vamos começar aqui, depois ele edita lá, né? Concluir gravação. Bom, não vou fazer isso. Tá bom. Espera lá. Bom, apanhando aqui. Sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos ao nosso último O Mundo é o Moinho do ano. O ano de 2025. O ano que nós estamos assistindo o declínio do Ocidente. Eu diria que esse é o ano do declínio da hegemonia americana e o declínio do Ocidente, como disse Emmanuel Todd. O declínio da hegemonia americana, como disse Emmanuel Wallerstein, e o declínio do Ocidente, como disse Emmanuel Todd no seu livro, enfim, extraordinário e incontornável para nós passarmos. Não? Curta, compartilhe, dê o seu like, nos ajude a levar esse moinho mais longe, o último moinho do ano, entrando no ar aqui. Eu estou aqui com o meu cafezinho, ó, porque no fim do ano, regado a café. Eu sei que esse programa vai passar, nós estamos gravando aqui, à tarde, e ele vai passar aí em plena comemoração de Natal, na ceia. Então, você com seu champanhe, né, com seu vinhozinho, a sua cervejinha, a sua aguinha com gás, o seu suquinho, o que quer que seja, esteja conosco. Depois, possivelmente, esse programa vai ser reprisado em janeiro. Vamos juntos aqui, dois convidados muito importantes hoje, já eu vou apresentá-los. Vou fazer o último editorial do ano para dar o espírito aqui do que nós vamos refletir. Ou seja, né, o que é 2025? 2025 é o ano que nós estamos presenciando, nós estamos vendo diante dos nossos olhos o declínio do Ocidente. E o declínio do Ocidente encabeçado, puxado pela grande potência ocidental, pelos Estados Unidos, mas que afeta a Europa diretamente. Nós vamos tratar isso aqui com cuidado, nós temos aqui um especialista em Europa conosco. É um ano que a Europa ela muda a sua política estruturalmente, ela tem que se reinventar. Ela percebeu, é um ano de muitas decisões, ela percebeu que não pode depender e contar com os Estados Unidos eternamente. Ou pelo menos como no arranjo dos últimos 80 anos da ordem mundial liberal baseada em regras, que prevaleceu no sistema mundo. É o fim dessa dissociação, quer dizer, dessa associação, desse pacto euro-americano. Então esse é um ponto decisivo que nós vamos olhar aqui. A Europa percebeu que não dá para ela cuidar dos seus interesses econômicos enquanto os Estados Unidos cuidam da sua segurança. Isso já ficou evidente em 2016, quando o Trump foi eleito a primeira vez e começou a mostrar como a banda ia tocar. Quando o Biden assume, vamos lembrar como é que foi a relação de Trump com Angela Merkel. Eram relações dificílimas. E a Angela Merkel é uma liderança incontestável na Europa, que sequer eles têm mais isso. Uma liderança incontestável. Não se pode dizer isso do alemão que está lá agora, muito menos do Macron, enfim, dos ingleses, que nem estão mais na União Europeia. Quando o Biden vence, os democratas tentam reestabelecer essa relação. Uma relação que foi estabelecida desde os pactos de Alta, quando estavam lá Roosevelt e Churchill. Roosevelt, Churchill e do outro lado Stalin. E que foi reafirmada depois da vitória na Guerra Fria. No entanto, quando os republicanos trumpistas, o novo Partido Republicano, o MAGA, que não é o Partido Republicano tradicional, isso acabou. É um novo Partido Republicano, é o Partido Republicano trumpista, da alt-right, da nova direita, do Make America Great Again, do MAGA, vence. A Europa ficou vendida. Quando, lá atrás, o Biden tinha vencido, o Macron deu uma declaração já, olha, a OTAN estava respirando por aparelhos. O Biden inventou, os democratas, né, articularam essa guerra na Ucrânia, envolvendo a Rússia, reativaram o sistema europeu de segurança e defesa. Mas o que os europeus percebem agora, em 25, claramente, é que não dá mais para confiar nos Estados Unidos.
Por quê? Porque mesmo que entre um democrata amanhã, seja eleito novamente amanhã, ou que o Trump caia, nem sequer conclua o mandato, enfim, que o republicano não seja reeleito, que de vence não seja a sucessão, qualquer coisa desse tipo, lá na frente pode voltar outro republicano trumpista. E essa aliança está em jogo. Então há uma retomada da corrida armamentista na Europa. E uma Europa que, nesse momento, passa por uma crise muito grande, um declínio muito grande. Uma Europa que não cresce economicamente, que sofre com a guerra na Ucrânia, que sofre com abastecimento de energia, de gás, de encarecimento de insumos. Então, 2025 mostra isso. E, ao mesmo tempo, o declínio acelerado, que não começou ontem, não começou sequer em Trump 1, da hegemonia americana, o declínio da hegemonia americana, que não começou em Trump 1, que começou lá atrás, que já fica muito evidente na doutrina Bush, para dizer o mínimo. Muito evidente na doutrina Bush. Mas que se acelera. E que passa por democratas e republicanos. Passa pelas guerras eternas do governo da doutrina Bush, do governo Cheney e Bush. Passa pelo governo Obama, o presidente das 7 guerras simultâneas, o presidente dos drones, das guerras eternas no Oriente Médio, a guerra da Líbia, a guerra da Síria. Continua em Trump com o derretimento do soft power americano. Continua em Biden, os democratas de Biden, Kamala e Blinken, que atolam os Estados Unidos nessa guerra agora contra a grande potência nuclear do mundo, que é a Rússia, num teatro de guerra, que é a Ucrânia, mas não é uma guerra Rússia e Ucrânia, como até o mundo mineral sabe, é uma guerra entre Rússia e a OTAN, e que agora os Estados Unidos ameaçam abandonar o seu parceiro, como fazem tradicionalmente, basta pegar um livro de história. E agora, em 2025, isso fica mais explícito. Fica mais explícito. E essa derrocada passa também pela aproximação, que não começou agora também, vem desde o começo do século, pelo menos, de maneira mais intensa. É uma aproximação histórica também, mas vem muito próxima a partir do começo do século, a aproximação sino-russa, que se intensifica depois de 2014, quando Xi Jinping assume em 2013, e Putin começa a sofrer as primeiras sanções com a anexação da Crimeia depois do Euromaidan. E com as guerras ali já no Donbass, Donetsk, naquela região russófona. Ali o Putin já estava fazendo o pivô para a Ásia. Ali o Putin já estava direcionando essa economia para a China e para a Índia, e estava se aproximando muito estrategicamente da China. Quando vem a guerra na Ucrânia de 2022, uma guerra que muda a face geopolítica das relações internacionais, vem junto, aliás, antes, 20 dias antes, a aliança chamada de Sem Limites entre Rússia e China, assinada por Putin e Xi. A chamada Parceria Estratégica Sem Limites, em 22. Um ano que mudou o mundo. E agora, Trump lança, como os Estados Unidos fazem, um documento de Estado, em 2025, um novo documento de defesa e segurança e política externa dos Estados Unidos, que é um documento que reconhece isso, que reconhece as limitações do poder americano, que trata o poder americano não mais como os neocons, os falcões republicanos de Bush, ou os cosmopolitas liberais democratas o faziam, desde Clinton, pelo menos, muito claramente. Não se trata de um poder global mais. Não se trata de uma ambição hegemônica, total, sistêmica, global. A luta é essa. Mas eles percebem que perderam terreno. E tratam de um inimigo específico. Com nome, sobrenome, endereço, né, CPF, que é a China. E tentam, nesse novo documento, eu diria que os dois documentos mais importantes
dessa década são a aliança estratégica sem limites entre China e Rússia em 22 e agora esse documento de defesa. Documento de defesa, segurança e política externa do governo Trump. Que faz o documento de 2016 do Trump, de 2017, ele vence em 16, 17, ele publica o documento, é o ano de publicar esse documento lá, parecia um passeio no parque, que já era um documento muito polêmico, muito contundente. Mas é um passeio no jardim, assim, um piquenique. O que ele está fazendo ali, né, ele está assumindo que a hegemonia americana não dá mais conta do poder global. Se trata de pegar o hemisfério ocidental, da Patagônia até o Alasca, do Alasca até a Patagônia, e unir todas essas forças contra a ameaça que vem do Oriente, contra o grande dragão vermelho, que é a China. E nessa disputa pelo poder global, é isso que está colocado em 25, é uma disputa pelo poder global, nós temos todos os outros atores, todas as outras regiões que nós estudamos aqui diariamente no Observatório de Geopolítica. Como a África fica? Como fica a América Latina? O Brasil está no centro dessa disputa. A Índia está no centro dessa disputa. Como fica a Ásia, o Oriente Médio, a Ásia Central? Como ficam as demais regiões? Como isso influencia as instituições multilaterais que são rasgadas e anuladas por esse documento novo do governo Trump de 2025? Que é rasga o multilateralismo construído pelos Estados Unidos no pós-guerra, nessa ordem mundial baseada em regras, que acabou. Agora está escrito, está lá, o desprezo à ONU, o desprezo a todas as organizações multilaterais, à União Europeia, o ataque visceral à União Europeia, aos regionalismos, às instituições multilaterais regionais, a OEA, a Organização Mundial do Comércio, OMC, a todas as organizações multilaterais. A ordem que eles mesmos criaram e que eles mesmos sustentaram, eles, os Estados Unidos, nos últimos 80 anos, eles declararam guerra a essa ordem. Eles declararam o fim dessa ordem. Está nesse documento. Como isso influencia essa disputa que nós estamos vivendo aí e que vai ser a disputa dos próximos 25 anos, do segundo quartel do século XXI. Então, o declínio do Ocidente é a tônica desse ano que abre o segundo quartel do século XXI, com a ascensão chinesa. E é um jogo que vai ser violentamente disputado nos próximos anos. Para tratar disso, eu quero chamar aqui os nossos brilhantes especialistas do nosso Observatório de Geopolítica, a nossa coordenadora do Observatório de Geopolítica África, Natália Fingerman, e o nosso coordenador do Observatório de Geopolítica Europa, está sempre conosco aqui, tradicionalmente, no último programa do ano, fazendo essa revisão, Felipe Bueno. Natália, seja bem-vindo, uma honra, uma alegria a sua presença aqui. Obrigada, Pedro, um prazer estar aqui contigo, um prazer estar aqui com o Felipe, fiquei muito feliz com o convite. Obrigado, Felipe, sempre uma honra, uma alegria manter essa tradição aqui contigo. Já é uma grande tradição, professor Pedro, professora Natália, prazer conhecê-la, né? Assisto e agora posso trocar algumas ideias, aprender um pouco com você. Então vamos lá, né? Vamos lá enfrentar essa revisão. Haja responsabilidade de fazer essa revisão de 2025. Que ano que não acaba nunca, né, gente? E parabéns a ambos pelo brilhante trabalho aí conduzido à frente do nosso observatório, Observatório de África inovador, importantíssimo. E o Felipe também, ambos com um time maravilhoso lá, o Felipe com um grande time de Europa, a África, a Natália com um grande time de África. Uma alegria ter vocês aqui. O Felipe, tem um post na rede social do Trump, né, em que ele se declara, autodeclara, né, daquele jeito dele, o imperador do mundo. Né? Como é que você assiste essa derrocada dos Estados Unidos e do próprio Ocidente? Pois é, né? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que vocês têm se feito, quem está nos assistindo tem se feito também, porque a derrocada do Ocidente ou a derrocada dos Estados Unidos, estando em andamento,
ela não está em sintonia com a situação do Trump. Me parece até que são duas almas diferentes, né? Por mais que a gente analise os Estados Unidos nos últimos 200 anos ou nos últimos 80 anos, dependendo do reporte, como o eixo de tudo, parece que esse eixo Trump se dissocia da própria história dos Estados Unidos e é uma espécie de cópia mal feita, ou cópia distorcida, ou cópia distópica, podemos dizer assim, e considerando todas as restrições que nós possamos ter à história dos Estados Unidos, né? Lembrando que os Estados Unidos já foram um dia influenciadores da Revolução Francesa, né? Quem diria isso? Mas, enfim. Então, a gente vê agora, eu vejo, pelo menos, não sei se vocês concordam, gostaria de saber a visão de vocês também, como o Trump, ele é um fantasma que não apenas assusta o mundo, mas assusta os próprios Estados Unidos, porque os Estados Unidos perderam o controle sobre Trump, né? Trump é uma entidade hoje, Trump é uma espécie de nação. É uma nação fantasma, uma nação que vaga, como o holandês voador vagava na mitologia, né, europeia, dos tempos modernos, de séculos atrás, mas ao mesmo tempo ele é extremamente real e complicado, complexo e perigoso, né? Não teve, a gente costuma brincar aqui na nossa programação, que não tem 24 horas que você se permita não falar o sobrenome Trump, o nome Donald Trump, né? Então, qual vai ser o fim disso? Qual que é o teto disso? Qual que é o horizonte disso? Eu não consigo enxergar, né? Eu não consigo enxergar porque me parece que a existência do Trump como o eixo, né, a última palavra geopolítica do Ocidente, ela demanda uma resposta. E é uma resposta que ao mesmo tempo é passiva da Europa e ao mesmo tempo é ativa da China, né? E se nós estamos trabalhando nesse momento com uma mudança de paradigma, essa mudança de paradigma só pode vir com uma crise, né? E sua substituição do paradigma depois de uma crise que vai custar, né? Ela já está custando, aliás, no caso da Rússia e da Ucrânia, ela está custando há quase 4 anos. Em outros casos, ela está custando muito. Na Palestina, então, nem se fala, né? Há quantos anos ela está custando. Mas me parece que a gente está falando de duas entidades diferentes. Eu estou sendo um pouco sombrio aqui, um pouco distópico, mas essa é a sensação, depois de um ano acompanhando isso, que eu tenho, né? Não estamos mais falando de Estados Unidos. Os Estados Unidos são o MAGA, né? É apenas a etiqueta que ele usa para ser um líder formal, mas na verdade ele é o líder do próprio exército. Também, né, vale a pena a gente ponderar aqui se em algum momento a instituição ou as instituições dos Estados Unidos vão colocar um freio. Em 2016, nós acreditávamos muito nisso, né, no sistema de pesos e contrapesos. Isso iria dar uma segurada em Donald Trump, mas, na verdade, não foi o que aconteceu. E nessa segunda temporada de Donald Trump, nessa Netflix, né, de geopolítica, ele não só parece, como é muito mais pesado, muito mais assertivo, muito mais problemático, muito mais perigoso, né? Então, eu leio dessa forma, né? Ele se descolou da entidade Estados Unidos da América e trabalha por si e por quem estiver com ele. E aí vem a outra questão para terminar essa minha primeira fala, né? Porque quem não estiver com ele, obrigatoriamente vai bater de frente com ele e aí vai ficar para trás, né? A não ser que apareça algo maior que está vindo do Oriente, né? E a gente não sabe a que preço que o mundo vai pagar quando acontecer, se acontecer esse confronto. Essa é a minha primeira leitura. Perfeito. Vou passar de primeira para você, Natália, que é professora de Relações Internacionais. Como é que você vê enfim, esse movimento, no mínimo, errático dos Estados Unidos e do governo Trump? Bom, eu sempre fico na dúvida, né, quando eu penso sobre Donald Trump, se ele está sendo errático ou a nossa avaliação está sendo errática. Eu sempre tenho uma certa dúvida. Porque o que eu entendo é que a gente está passando momentos de transição. Talvez essa transição não leve necessariamente ao declínio dos Estados Unidos, né? Tudo indica que sim, mas é um jogo, vamos dizer, que a carta de baralho está na mão. A gente ainda não terminou a jogada. Então, não dá para se dizer se, de fato, o que a gente vai ver
é o declínio dos Estados Unidos. O que estamos vendo é uma transformação dos valores norte-americanos, uma transformação dos valores, né, chamados ocidentais, e essa transformação desses valores vem liderado por Donald Trump, mas é importante colocar que é apoiado por grande parte da sociedade civil e conta com a sua máquina própria de propaganda. Né, o encontro entre Donald Trump e as Big Techs, né, que ficou uma marca ali na posse de Donald Trump, não é por acaso, é o encontro entre esses novos valores e a forma de propagar esses novos valores. Então, a gente tem hoje as Big Techs trabalhando para Donald Trump, trabalhando para a ascensão desses grupos de extrema-direita e criando um novo tipo de sociedade, um novo modelo de sociedade que busca atender os interesses do capital. Né? O capital se transformou. É fato que a inteligência artificial e as transformações que a gente viu na área de tecnologia estão remodelando todo o sistema, vamos dizer assim, de trabalho do capitalismo. Então, a gente tem uma nova estrutura do capital se formando, que está em crise, que vai remodelar o modo de trabalhar, o modo de se relacionar, e por incrível que pareça, aí, falar uma coisa que parece absurda, mas até o modo das pessoas pensarem em pornografia, pensarem a si mesmo, pensarem o seu próprio corpo. Então, a gente passa por um processo de transformação muito importante que vem junto com uma transformação, vamos dizer assim, na área da comunicação. E o Donald Trump sabia da importância de, vamos dizer, de ter o controle dessa comunicação. E por isso que ele tem como grandes aliados, né, a Meta e o próprio... Assim, estou entrando numa outra seara, né, Pedro? Acho que saindo isso da coisa da geopolítica, mas acho que essa geopolítica é vinculada a essa questão digital, né? Então, ele tem como aliado a Meta, o Google, a Amazon, ele sabe muito bem da importância disso. E a gente viu recentemente o poder que essas organizações têm para influenciar questões domésticas. Tivemos, faz nem 2 semanas, aqui no Brasil, a censura de vários perfis dentro do Instagram feito pela Meta. Também faz, acho que a semana passada, se eu não me engano, a Meta censurou o Instagram de várias organizações que defendem o direito da mulher, o direito queer, o direito ao aborto, mas quando é colocado, se a Meta pode censurar páginas vinculadas à questão de pedofilia, a Red Pill, isso sempre vem em nome da liberdade de expressão, entre aspas. Então, o que eu vejo hoje é essa grande disputa. Então, a gente tem uma disputa econômica entre Estados Unidos e China. É muito claro que os Estados Unidos ainda detêm o grande poder, vamos dizer, militar. Em termos militares, os Estados Unidos é superior à China ainda. A previsão chinesa é que daqui a 5 anos, né, eles alcancem, vamos dizer assim, o mesmo poderio militar que os Estados Unidos, mas a gente tem também essa disputa em termos de novos valores, de novas narrativas, e aí, que até pergunto, né, ao nosso especialista de Europa, é o que eu sinto falta, vamos dizer, do enfrentamento europeu em relação a isso, né, a esses valores ali, que vão nascer na Revolução Americana e na Revolução Francesa, que estão sendo completamente apagados e, inclusive, com muito apoio, vamos dizer, de quadros europeus importantíssimos, que hoje reforçam esses discursos. Mais recentemente, tivemos o exemplo aqui do Merz, quando veio para a COP30, depois ele também teve uma fala super racista quando esteve em Angola. Então, a gente vê o reforço sendo feito pelos europeus dessa narrativa, apesar de não deterem, vamos dizer, nesse momento, o controle dos meios de comunicação digital, assim como tem os Estados Unidos. Então, não sei, coloquei muita lenha na fogueira, Pedro. Então, você incendiou a floresta, tá certo ou não? Maravilhoso. É disso que nós estamos falando. É fantástico. Eu acho assim, né, para pontuar algumas coisas, né? Vai exatamente no sentido das nossas análises, né, veja? Abrimos aqui falando que os próximos 25 anos, eu estou fazendo tudo aqui hoje, pessoal, nós estamos no fim do ano, então eu tenho que mudar a câmera aqui,
pedir um pouco de paciência. Isso. Nós estamos falando os próximos 25 anos, do ponto de vista das minhas análises, meus estudos lá na USP, eles estão abertos, é exatamente isso, não tem nada cravado. É como a Natália disse muito bem, tem uma cartada aí, tem uma carta para ser jogada. Eu classifico como, enfim, entendo como um ano de disputa pelo poder global. Né? A coisa, e é uma tentativa, quer dizer, quando os Estados Unidos destroem a ordem, há uma racionalidade nisso, né? Como lá no Shakespeare, né? Há método na loucura, há método nessa loucura. Como há método, eles estão destruindo a ordem que eles mesmos criaram e eles mesmos mantiveram nos últimos 80 anos, e reafirmaram ela depois na vitória da Guerra Fria, nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Bom, há um método, por quê? Porque eles viram que nessa ordem, como ela está sendo jogada, eles vão ser ultrapassados pela China. Então eles têm que implodir ela agora. Porque se eles não implodirem ela agora, vai ser tarde demais para eles fazerem. Quem diz muito sobre isso é o próprio D.D. Vance, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, que é um sujeito mais cerebral lá, tem formação, enfim, em grandes universidades, em filosofia, política. Né? Ele diz isso. Quando perguntaram sobre o tarifaço que o Trump abre contra o mundo inteiro, ele respondeu o seguinte: nós temos que tarifar agora, o D.D. Vance falou, o D. Vance, nós temos que tarifar agora porque daqui 5 anos a gente não vai ter mais esse poder. Então, há uma estratégia. E, ao mesmo tempo, a Natália toca em questões muito profundas aí, né, Felipe? Porque é uma própria reconfiguração da sociabilidade moderna, através das Big Techs. A maneira de nos relacionarmos em sociedade, com o outro, que está sendo remodelada. E o Trump é o parceiro. O Trump é na figura do governo americano, do presidente dos Estados Unidos, como ele se coloca, né? De imperador do mundo, enfim. Mas com as Big Techs, o papel das Big Techs, que não simples. Esse exemplo é muito importante. Um dia, eles simplesmente sumiram das redes sociais quem eles queriam, só para dar um gesto, assim, ó, se vocês comprarem brigas conosco, vai ser assim que vai funcionar. Foi só um aviso, né? Foi aquele pequeno aviso, né? O sujeito que aquele mordedor lá no campo, né, Felipe, que só dá aquela pisadinha na canela e fala, ó, a gente nem começou, é só para esquentar, né? Então, eu vou pegar aqui só um exemplo, passar para o Felipe, porque a ideia é ouvir vocês, né? O Felipe é muito atento nessas questões. A revista Time, né, ela publicou a capa do ano exatamente foi a primeira vez que ela não deu uma pessoa na revista como destaque do ano. Ela pôs os líderes das Big Techs, pôs lá enfim, Bezos, pôs lá enfim, todos os bilionários das Big Techs sentados naquela foto, com uma foto muito interessante de um arranha-céu sendo construído, e tem os proletários, né, sentados num pedaço assim, como se fosse um ferro, assim, com os pezinhos pendurados, que é uma foto muito famosa, né? E aí eles criaram uma inteligência artificial que quem está lá, na verdade, é o Elon Musk, é o Jeff Bezos, são esses bilionários das grandes Big Techs. Porque é isso, né? Tem uma tentativa de reconfiguração do poder americano por outras vias. É uma capa muito interessante. E aí, a Natália toca num ponto importante também, e os valores europeus, Felipe? Passo essa provocação, porque esse documento do Trump é uma cruzada contra os valores europeus. Esses valores iluministas, humanistas, dos últimos 2 séculos e meio. Como é que se vê a Europa nesse jogo, Felipe? Bom, talvez seja importante a gente pontuar aqui que o início da perda desses valores iluministas europeus, eu vou usar dizer aqui, a título de provocação, mas na verdade é uma provocação muito fundamentada, que essa derrota ela vem antes de 2016, ela começa antes de 2016, esse descolamento dos valores clássicos europeus vem de bem antes de 2016, né? Porque, vejamos, né, o fracasso do Estado social, de bem-estar social, pós-1945, ele já é uma realidade no Reino Unido com Thatcher, né, nos anos 80, e ele continua nos anos 90. Por mais que a gente ainda
veja as coisas acontecendo como acontecem ainda a duríssimas penas na França ou em outros países europeus, né? Esse estado do mundo baseado na razão, baseado no soberano, né? Baseado nos grandes clássicos da política do século XVIII, essa realidade não se sustentou. E aqui, obviamente, não caberia, a gente não teria tempo, né, para discutir todas as razões dessa derrocada, mas aí você junta, então, um declínio dessa situação socioeconômica, né? Você junta ao ponto que a Natália trouxe com grande felicidade da mudança das relações sociais, porque agora nós não temos mais a necessidade, isso é lamentável, né? Nós não temos mais a necessidade da rua, nem do contato físico, do contato visual para nos relacionarmos, isso é terrível, né? Porque você cria potenciais exércitos de malucos e malucas de tudo quanto é lado, de extremistas, pelas redes sociais, né? E aí você tem a ascensão de uma figura como Donald Trump, né? Então, vamos dizer, né, em português bem claro, que a ocasião faz o ladrão, né? Então, quando Trump chega nos Estados Unidos e assume em 2016, ele consegue ver, na minha modesta interpretação, uma perfeita caixa de ressonância na Europa para que os valores, digamos, de centro-esquerda, os valores progressistas, mesmo os valores liberais clássicos, né, eles fiquem empurrados para um lado, e a extrema-direita e todo mundo que tem o mesmo idioma que Donald Trump passa a ter uma área de atuação muito mais confortável. Vejamos a Hungria, vejamos a Polônia, vejamos os fantasmas que aparecem de vez em quando na Alemanha, na Holanda, em Portugal, na Espanha, na Itália, né? Então, me parece que não foi uma conjunção, foi um combo, né? Um combo de oportunidades que acabaram se autoalimentando e criaram esse monstro que nós temos hoje. Respondendo à questão, professor Pedro, eu acho que a gente está num estágio em que a gente deve celebrar qualquer tipo de resistência. Quando a gente vê, por exemplo, 5 países, vou pegar um exemplo de soft power, que é uma área que eu gosto muito de observar, quando a gente vê, por exemplo, aquela resistência no Eurovision, ou no Eurovision, ou no Eurovisão, pelo menos 5 países se colocam contra a realização do evento por causa da presença de artistas israelenses, né? A gente vê que ainda há uma bandeira, ou há bandeiras de resistência na Europa. Mas me parece que, seja uma resistência ao que está acontecendo em Gaza, seja uma resistência à existência de Trump como o eixo do mundo, né, ela hoje é minoritária. E eu imagino que no Parlamento Europeu e nos parlamentos dos países europeus, isso vai ter que ser redesenhado se a Europa quiser sobreviver como instituição, sobreviver como continente, sobreviver como identidade que iluminou por séculos esse lado do mundo. Mais uma vez eu estou sendo sombrio aqui, mais uma vez eu estou sendo distópico, mas depois desse ano todo, né, coordenando esse observatório no continente europeu, me parece que a gente não tem muitos motivos para ser otimista com o que vem aí em 2026. E, né, a gente sempre discute esse resumo do ano no inverno europeu, né? Então, no inverno europeu, as pessoas lá em cima estão precisando de quê? De energia, estão precisando de aquecimento, né? Estão precisando de gás, né? E aí tudo muda, né? Tudo passa a ter um outro peso, né? Um peso dobrado, né? E quando a gente vê que na vizinhança lá a gente tem ainda uma questão não resolvida entre Ucrânia e Rússia, a gente não tem muito motivo para ficar otimista com relação a essa herança dos valores europeus, né? Perfeito. Eu vou para a China agora, vou mudar aqui um pouco o roteiro original, Natália, para depois a gente vir para o sul global. Acho que vai ficar mais interessante assim. E a China, né, nessa jogada, né, nesse movimento do Ocidente, nesse movimento do Trump, enfim, nessa cruzada contra a Europa, que também ele declarou esses valores civilizacionais europeus, iluministas. Como a China joga nesse jogo, nesse tabuleiro, Natália?
É interessante a gente pensar que a China ela tem jogado em defesa, muitas vezes, dos valores considerados ocidentais, né? Então, ela entra defendendo o multilateralismo, né? Ela entra defendendo, vamos dizer, a ideia de solidariedade, mas ela mantém a sua posição, que eu acho que é uma posição clássica chinesa, da questão da não intervenção em governos nacionais. Então, a China ela tem essa característica, né, que defende o multilateralismo, né, defende as instituições internacionais, se projeta como parte do Sul Global, inclusive a China teve um programa que vocês fizeram recentemente falando, né, sobre o Policy Paper que a China lançou em relação à América Latina, na qual ela deixa muito claro a sua, vamos dizer assim, inserção e a sua assim, iniciativa de ser parte desse Sul Global e de buscar para esse Sul Global o desenvolvimento, e ela se coloca quase como um projeto keynesiano mundial, vamos dizer, né? Que busca levar para o Sul Global não somente, não vamos dizer assim, os valores democráticos, como os Estados Unidos sempre se colocou, ou instituições mais transparentes, mas pelo contrário, essa não é a proposta, não é mudar o tipo de regime, mas é muito mais levar desenvolvimento e cooperação tecnológica. Então, a China ela tem se apresentado como uma negociadora multilateral nas instâncias internacionais, buscando até mesmo criar novos fóruns multilaterais, se esses da Segunda Guerra Mundial vamos dizer assim, falir, vamos substituí-los por outros espaços, né? E acho que o BRICS vem um pouco com essa característica, essa tentativa de se criar esse novo espaço multilateral, mas em relação aos países, né, parceiros, ela procura muito ser essa aliada estratégica com foco em desenvolvimento, em industrialização, em transferência de tecnologia. É importante colocar que a China ela quer se apresentar como esse parceiro que não vai simplesmente tirar tudo do país, como muitas vezes foi apresentado pelo Ocidente, ou gerar endividamento para o país, mas não, ela é um parceiro que vai levar desenvolvimento, que vai construir projetos de greenfield, instalar novas fábricas, e mais interessante do que isso, quando a gente olha para a COP30 também, né, e acho que é importante a gente falar que esse ano foi um ano muito relevante em termos de eventos internacionais. A gente teve a COP30 relacionada ao meio ambiente, tivemos a reunião do G20 na África do Sul, na qual os Estados Unidos não participou, e aí é um capítulo à parte, né, relação Estados Unidos e África do Sul. E tivemos também as reuniões dos BRICS, que aconteceram aqui no Brasil em meados de julho. Então, a gente teve 3 eventos muito importantes. E no evento da COP30, que os Estados Unidos também não participou, é interessante perceber como a China esteve presente. E esteve presente fisicamente, né, com várias empresas chinesas atuando, parte da sociedade civil chinesa atuando dentro do evento, mas esteve presente também na definição de pauta de economia verde. Então, a China ela tem se apresentado como uma líder nessa transição energética, uma líder no desenvolvimento de energia eólica, energia solar, eletrificação automobilística, e isso tem representado uma ameaça muito grande para o Ocidente. Aí está grande parte da disputa, né? Donald Trump assume o governo falando drill, baby, drill, né? Vamos tirar cada vez mais petróleo. Mas a gente sabe que o petróleo norte-americano, que grande parte dele vem do xisto, a previsão da Agência Internacional de Energia é que em 2029 vai ser reduzido por mais da metade. Então, os Estados Unidos não têm capacidade tão grande de manter essa produção energética de petróleo nos próximos anos. Até por isso, Carlos, temos visto o interesse norte-americano por 2 países aí que são muito grandes produtores de petróleo, um aqui na região, Venezuela, com uma pirataria acontecendo no ano de 2025, e outro na África, a Nigéria. Então, a gente tem essa China se projetando como esse aliado positivo, esse aliado colaborador,
muito diferente que os Estados Unidos têm se projetado. Então, muito interessante perceber esse papel da China. Perfeito. Interessante como ela atua como uma espécie de conservadora dessa ordem, ao mesmo tempo que ela propõe alternativas, né? A Natália enfatiza isso muito bem. Então, ela apoia, por exemplo, as Nações Unidas e, enfim, as instituições multilaterais, e, ao mesmo tempo, faz os BRICS, faz a Organização para a Cooperação de Xangai, né? Ela vai criando alternativas. É um jogo interessante. O Elisa Jabbour disse que a China joga parada, né? Ela está ali, esperando a coisa acontecer e vai jogando parada, assim. Enfim, acho que vai muito, muito interessante olhar para esse papel. Queria tratar as duas grandes guerras, né? A China joga xadrez, os Estados Unidos joga pôquer. É isso, sem dúvida. E tem uma coisa interessante, eu queria, isso, né? Eu acho que essa questão da China é muito interessante nesse sentido. A coisa da civilizacional, né? São 5.000 anos de civilização, né? E tem uma entrevista muito interessante de um representante do comércio exterior na China, que viralizou, né? Ele está na BBC, enfim, convidado lá em Londres, né? E aí um representante do comércio exterior britânico, né, diz sobre eles disputarem, serem competidores com relação a carros elétricos e coisas do tipo, né? E ele diz o seguinte, o chinês diz para o britânico, ele falou, não tem competição, né? Nós temos mais de 90% do mercado mundial, vocês têm 0,5%. Antes do Reino Unido existir, a China já existia, e depois que deixar de existir, a China vai continuar existindo. Então, essa relação civilizacional, né? Essa coisa é uma coisa que precisa ser sempre tratada, né? É um outro cosmoverso. Eu queria tratar das duas grandes guerras com vocês de 2025, que não são só de 2025, se arrastam por anos, mas que se arrastam até 2025. A guerra Rússia e Ucrânia e a guerra colonial de Israel na Palestina. Vou começar com a guerra Rússia-Ucrânia para a gente pegar esse capítulo Europa ainda estendida, né? O Felipe, ano que vem essa guerra acaba? Quer dizer, o Trump tem dado sinais, tem pressionado o Zelensky, tem ameaçado abandonar o Zelensky, ele tem o propósito pessoal de conseguir o Prêmio Nobel da Paz, ele faz essa campanha ostensivamente. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, daqui a pouco nós vamos falar de América Latina, dedicou a vitória a ele. O que você acha? Você acha que essa guerra está com os dias contados? Veja que nós já estamos falando de Donald Trump outra vez, né? Como o homem que está apressando, acelerando o fim desse conflito, que está completando 4 anos agora no início de 2026, né? Me parece, felizmente ou infelizmente, que esta guerra chega ao fim. Eu apostando o euro que eu não tenho aqui, a moedinha de euro que eu não tenho, eu diria que chega ao fim por inanição da própria Ucrânia, que ao longo dos últimos tempos, né, o Volodymyr Zelensky vai batendo na porta de eventuais amigos que ele não tem, e vai fazendo cada vez mais, se não concessões, ele vai fazendo cada vez mais admissões de possíveis concessões, inclusive as territoriais. E em 2022, ele batia, dava murros na mesa, né? Ele fazia aquela performance imitando Winston Churchill, dizendo que não cederia nunca, que não se entregaria nunca. Nós lembramos disso, né? Falou ao parlamento, à Câmara dos Lordes, né? no Reino Unido, ainda numa época de pós-pandemia, comecinho da pós-pandemia, ou seja, à distância, de maneira remota, mas ele já não impressiona mais, né? A Ucrânia já não impressiona mais, e ainda que se impressionasse, né, a Europa não tem como sustentar sozinha a Ucrânia, até porque a Europa tem as suas próprias necessidades, e aí, obviamente, está falando de uma Europa como uma ideia, mas uma Europa prática, representando a França, representando a Alemanha, e o que vem no segundo escalão, né? Para vocês terem uma ideia, né, a gente chega ao ponto de, em 2025, olhar para Giorgia Meloni e falar assim, nossa, essa é uma pessoa pragmática, até que ela é razoável, sendo que ela não é razoável, né? Ela vem de uma concepção de mundo que é extremista, que é de extrema direita, que é completamente absurda, né? Ela está lá, né, discutindo
com os seus pares europeus como se fosse uma pessoa pragmática, como se fosse uma pessoa que tivesse vindo de uma ideologia sensata, né? Então, que a Ucrânia não tem como se sustentar sozinha, já deu, foram 4 anos de perdas territoriais, perdas de vidas, perdas financeiras, perdas militares, perdas estratégicas, e a Europa não tem mais como segurar, até porque a gente volta ao começo, né, Pedro, ao seu editorial, né, no ponto em que você fala que, uma vez que o modelo americano está se desfazendo, e ele está colocando em xeque, ele está questionando no seu documento de fim de ano a própria sustentação civilizacional da Europa, acho que não tem como a gente dizer que essa guerra vai durar mais 12 meses. Eu seria muito surpreendido se daqui, no próximo ano, em dezembro de 2026, nós estivéssemos reunidos aqui e falássemos: será que a guerra entre Ucrânia e Rússia acaba em 2027? E eu, sinceramente, apostaria, como eu disse, o meu euro, né, que eu não tenho, que essa guerra não chega até o segundo. Travou, Felipe. Vamos ver se ele volta. Bom, ele está dizendo que a guerra não vai durar mais 2 meses, 12 meses, que não passa, né? Ele está apostando aí. Vai lá, volta que travou um pouquinho, Felipe, por favor. Você apostaria? Eu apostaria, eu peço perdão aqui pela queda da conexão, mas eu apostaria aquela moedinha de euro, que a guerra não se sustenta até o primeiro, ela dura até o primeiro semestre de 2026. Não chegaremos ao nosso resumo aqui do ano que vem, discutindo ainda a guerra da Rússia e da Ucrânia. Tá aí, tá marcado aí. Ano que vem nós vamos voltar aqui, vamos ver como é que ficou essa previsão. Mas eu tô apostando os meus centavos nisso também, viu, Felipe? O encontro do Putin com Trump na Antártida, né? É emblemático disso, né? É emblemático, é um encontro poderoso nesse sentido. Ali os acertos, né, grandes acertos começaram a ser traçados. Ô, Natália, e a outra grande guerra? Né? E a guerra entre a guerra colonial, né, promovida por Benjamin Netanyahu e esse massacre na Palestina? Olha, essa guerra, aparentemente, ela acabou, né? É o que dizem. Mas, de fato, o que a gente vê é que se mantêm os ataques, né? Principalmente na região do Líbano. Então, não significa que Israel, vamos dizer assim, está estabelecendo relações pacíficas regionais. É importante a gente lembrar que nesse ano a gente teve os ataques, né, a troca de mísseis entre Israel e Irã. Então, a região do Oriente Médio é uma região que teve muitos conflitos, né, e é quase um barril de pólvora. A qualquer momento a gente pode ver isso se retomar, isso estourar mais uma vez. Né? Então, Israel, mais uma vez, aí entrando com conflito contra o Irã. A situação de Gaza é uma situação humanitária dramática. É importante a gente lembrar que, além, né, dessas 2 grandes guerras que foram faladas, eu sempre gosto de destacar uma terceira grande guerra que não tem sido falada, que é a Guerra do Sudão. Né? A Guerra do Sudão também é uma guerra assim, dramática em termos humanitários, também é um grande genocídio que tem acontecido no Sudão, e é uma guerra que envolve o Oriente Médio, porque, afinal, parte das forças do Sudão são financiadas pelos Emirados Árabes Unidos, com apoio, logicamente, dos Estados Unidos, e a gente vê toda uma disputa regional ali para ter o controle em relação ao Mar Vermelho, mas também o controle sobre um recurso cada vez mais caro, tanto para a indústria de semicondutores, quanto para as reservas dos bancos centrais dos países, que é o ouro. Né? O Sudão ele tem uma grande reserva de ouro, é um país onde você pode encontrar ouro, assim, dizem que tem áreas que você está andando na areia, você anda por cima do ouro, praticamente assim, uma exploração de ouro muito fácil e muito barata. Então, é uma outra guerra também
pouco falada, né, Pedro? É sempre bom lembrar, né, que na África tem essas guerras muito pouco faladas, mas que estão relacionadas a esses grandes conflitos. Com outros conflitos na África que eu acho que é importante a gente colocar, que está relacionado à Rússia, à Ucrânia, é toda a questão do Sahel, todos os golpes que estiveram no Sahel e esse desvinculamento desses países em relação à França, principalmente, tem uma relação direta com o projeto que a França tinha de fazer um gasoduto que já se iniciou, mas que vai ser difícil de ser concluído, saindo ali da Nigéria e cruzando o Níger para levar petróleo e gás para o Mediterrâneo. Então, a gente vê que hoje os conflitos eles ainda estão muito relacionados não somente a questões geopolíticas ou a interesses de uma ou de outra nação, mas a interesses econômicos. E esses interesses econômicos estão em torno aí de dois interesses importantes. Um é o petróleo, como sempre o petróleo continua, né, a guerra pelo ouro negro se mantém, e o outro são os minérios críticos, que são essenciais aí para esse processo de transição energética e de eletrificação. Então, acho que o grande resumo de 2025 a gente pode colocar nisso, nessa busca incessante por esses dois modos, né, de produção e de desenvolvimento do capitalismo e de fontes de energia, petróleo e minerais críticos. Excelente, Natália. E tem mais algum ponto na África que você gostaria de destacar? Olha, eu acho que é importante a gente destacar muito a relação dos Estados Unidos com a África do Sul, né? Como o Felipe falou, a gente sempre fala de Donald Trump, mas Donald Trump conseguiu criar uma relação de muita inimizade e hostilidade com a África do Sul, e isso está vinculado também à sua relação estreita com Elon Musk, na mesma Elon Musk é sul-africano, é africâner, e por mais contraditório que seja, Donald Trump está fechando as fronteiras para todos os imigrantes do mundo, com exceção dos africanos brancos, que estão recebendo incentivos para ir aos Estados Unidos, né? E a próxima reunião de 2026 do G20, os Estados Unidos já colocou que a África do Sul não vai poder participar. Então, a gente percebe que tem uma tensão muito grande naquela região, e tem uma tentativa de se intensificar uma tensão que já existe, mas se amplificar muito dentro da Nigéria, principalmente ali no norte da Nigéria, com os ataques que têm sido realizados tanto a grupos cristãos como muçulmanos, mas Donald Trump tem destacado uma perseguição aos cristãos. E isso está muito relacionado ao fato incômodo do governo norte-americano, a exploração de petróleo que está sendo realizada dentro da Nigéria e a tentativa da Nigéria de se tornar independente do petróleo refinado. Hoje a Nigéria é um grande produtor de petróleo bruto, mas ela ainda importa muito petróleo refinado, principalmente dos Estados Unidos. E há esse projeto nigeriano de garantir a sua independência. Então, me parece que pode ser uma área de tensão em 2026 também. Brilhante análise, hein, Felipe, da nossa colunista aqui de África. Felipe, a gente está no Sul Global, né? Passamos aqui pelo Sul Global, deixa eu pôr você aqui na tela, em evidência. Eu gostaria aqui de fechar nossa retrospectiva, né, pelo nosso quintal, como nos ensinou aqui, estou apanhando aqui, tá, pessoal? Como nos ensinou Milton Santos, né? Grande geógrafo nosso, que é preciso entendermos o mundo a partir de onde nós estamos, né? Da nossa geografia local. Nós tivemos eleições agora no México. Eu vou conseguir, tá, pessoal? Nós tivemos eleições, eu estou sem mouse. Nós tivemos eleições no México, perdão, que teve um tumulto no México hoje na Câmara dos Deputados, né, uma briga lá. Nós tivemos eleições agora no Chile, né? O Castro venceu com a pauta da segurança e da imigração. Uma pauta que é Ctrl-C, Ctrl-V da pauta eminente do trumpismo, da alt-right, da extrema-direita internacional, do MAGA.
Cássio é uma figura muito próxima da extrema-direita brasileira, já recebeu várias vezes, e já esteve junto várias vezes com Eduardo Bolsonaro, que é essa espécie de articulador do MAGA na região, embora agora ele esteja isolado nos Estados Unidos, né? Com o próprio Bolsonaro, Cássio já esteve junto. É filho de um nazista, né? Não exagerando, o pai dele lutou no exército de Hitler, veio fugido aqui para o Chile, para a América do Sul, e ele tem muito forte essa questão da segurança e da imigração, e ganhou com uma diferença esmagadora lá no Chile, o que foge, inclusive, da tradição das últimas eleições na América Latina, que são eleições muito disputadas, muito acirradas, seja em vitórias de governo mais à esquerda, mais à direita, né? De maneira que hoje, se nós pegarmos a América do Sul especificamente, com essa vitória no Chile, considerando os 12 países da América do Sul, nós temos 6 países de esquerda governando e 6 países de direita. Com essa virada no Chile, teve a virada já anterior na Argentina, que tinha o governo Fernandes Kirchner, e a virada do MAS, né, que governou a Bolívia desde a primeira eleição de Evo Morales nos últimos 20 anos, e agora não é um governo de extrema-direita, mas é de uma direita conservadora. Então, e chamando a atenção para que o Petro, né, dificilmente vai fazer um sucessor na Colômbia. Como é que você vê a América do Sul, o balanço de 2025, perspectivas para 2026, que nós temos eleições no principal país, que é o Brasil? Eu vou falar rapidinho, porque eu sei que o nosso tempo está se esgotando, mas eu vou fazer mais uma provocação aqui. Se a gente pensar desde a época de Simão Bolívar e José de San Martín, excêntricos, pensando no Chile, por exemplo, foram os anos entre 90 e 2024, agora 2025, né? Porque o Chile, por exemplo, é um país que tem um berço, uma força da ideologia militar muito grande, né? E Pinochet foi um emblema disso por muito tempo, né? De 73 até 90. Tratando de América como um todo, a gente sabe a história da Argentina, que é extremamente complicada, né? Em termos de direitos humanos, em termos de governo sendo derrubado, governo sendo colocado, né? Nós tivemos a ditadura aqui no Brasil, nós tivemos no Uruguai, na Bolívia, no Peru, enfim, são enormes os exemplos. Então, eu diria que, quando você me perguntou ano passado e no ano retrasado sobre o nosso quintal, eu falei, tenho um medo, que é o medo daquele discurso, daquela narrativa que não se esgota, né? Da busca pelo armamento próprio, da busca pela segurança terceirizada, da busca pelo não multilateralismo, né, na busca pela resposta, né, pela resposta simples, tanto na segurança, quanto na educação, quanto na saúde, né, e nós passamos por uma pandemia cheia de negacionismos, né? Então, por mais que no Brasil a coisa pareça estar sob controle, né, ela não está. Nós temos um ex-presidente condenado, né, pelo que fez, mas temos o séquito dele pronto para colocar outra pessoa no cargo em 2026. E mais que isso, né, a gente tem que olhar para o parlamento, né? O parlamento, ele está cada vez mais entregue a esses poderes que nós estamos criticando nesses últimos 58 minutos. Então, para mim, essa é a principal preocupação para o Brasil em 2026. E, de certa forma, eu entendo que ela é muito parecida com o que está acontecendo no nosso subcontinente de uma maneira geral. Isso, né? Um Congresso inimigo do povo. Isso ficou muito claro, exato, mais claro ainda esse ano. Ô, Natália, a gente já deu tempo aqui, mas como hoje é final de Copa do Mundo, a gente tem uns acréscimos aí preciosos. Então, eu vou ainda voltar com o Felipe, pode falar com tranquilidade aí, que são acréscimos bem-vindos. Que é jogo de final, então a gente quer ver jogo, a torcida quer ver mais, é o último jogo do ano. Aí, Nath, eu te pergunto exatamente também o papel da América do Sul, né? Como é que você vê a América do Sul dividida, né? Extrema-direita de um lado, enfim, a esquerda resiste, centro-esquerda, né? Enfim, governos progressistas, democráticos, como queiram, e o Brasil como a joia da coroa, né? No sentido de que é a maior população, é o maior
a maior economia, mais da metade da economia, mais da metade da população, mais da metade do território da América do Sul. E é uma espécie, a gente chama nas relações internacionais de Estado pêndulo, né? Por ser uma potência regional, tem um poder de para onde o Brasil vai, já dizia Truman, a América do Sul vai atrás. Tem uma questão assim. Então, um destaque também, como é que você vê o ano do Brasil, Nath? Olha, é difícil ser otimista, né, em 2026. Eu acho que a gente está ficando cada vez mais encurralado. Quando a gente olha o mapa da América do Sul e a gente vê as vitórias que têm acontecido nos países da região, fica difícil a gente, assim, pensar num 2026 sem a possibilidade da extrema-direita voltar ao poder. Me parece que o presidente Lula, junto com a diplomacia brasileira, tem buscado convencer Donald Trump que é melhor com ele do que sem ele. Então, a gente tem tentado fazer isso. E me parece que temos sido até bem-sucedidos, relativamente bem-sucedidos nas últimas semanas. Vamos dizer assim, a retirada da lei Magnitsky, né, para o Alexandre de Moraes, mostra um pouco essa aproximação do presidente Lula, mas da diplomacia brasileira com os Estados Unidos, e essa tentativa de mostrar que talvez ter um projeto aqui onde garanta uma estabilidade, mas ao mesmo tempo garanta uma inserção dos Estados Unidos, não seja um mau negócio para Donald Trump. Não sei se isso vai dar certo. Sabemos a capacidade de interferência que os Estados Unidos têm. As Big Techs já deram um aviso, como você mesmo colocou, né, Pedro, essa semana. Então, a gente percebe que as eleições elas vão ser muito complicadas, a gente vai ter um pleito eleitoral muito difícil, apesar de estar com a máquina, o governo, a gente não detém a máquina da comunicação. Uma coisa que me irrita muito é quando falam a esquerda precisa repensar sua comunicação. A esquerda tem problemas na comunicação, mas a esquerda não detém o controle dos algoritmos que favorecem a comunicação, você entende? É a mesma coisa que você falar para um cara que é um perfil de um homem negro, que ele precisa conseguir angariar o mesmo número de seguidores do que um homem branco. Ele não vai conseguir, porque o algoritmo tem um viés. Né? Isso já é comprovado, ele tem um viés racista. Da mesma forma, ele tem um viés para favorecer discursos de extrema-direita e discursos de ódio. Então, por mais que a esquerda possa repensar a comunicação, possa buscar, pelas redes sociais, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, cada vez mais importante ir para a rua, como ir para a rua, mas fazer da rua, do meu ponto de vista, não um palco para eventos, né, de combate ao Congresso Inimigo do Povo somente, mas fazer da rua um espaço de política, de fazer política. E cada vez menos a gente tem feito política de base, política na rua. Sinceramente, não sei como resgatar isso, como ser feito isso, até porque hoje a gente tem um governo de esquerda peronomútil, né? É um governo com uma ampla aliança democrática, com pautas bem diferentes daquelas que a gente viu na primeira gestão Lula e na segunda gestão Lula. Então, vai ser um ano muito difícil, Pedro, para o Brasil. Espero que saiamos assim vitoriosos desse resultado. Caso contrário, vamos ver um cenário dramático na região da América Latina, porque todos os países já indo à direita, e se o Brasil vai à direita, a gente pode ver os Estados Unidos com um poder muito grande. Os Estados Unidos quer garantir muito poder para o Pacífico, porque num conflito eventual com a China, no Mar da Ásia, ali na questão de Taiwan, é muito importante ele ter posicionamento estratégico, bases estratégicas no Pacífico. O Atlântico Sul é menos importante nesse momento. Então, talvez isso possa dar uma possibilidade para que a interferência norte-americana não seja tão grande, mas sabemos que eles têm uma capacidade muito grande de articular. Perfeito. E só uma questão que fica aberta aí para
Deixa eu aproveitar, Nath, e a Venezuela? O que você vê ali na questão do Maduro e como é que fica isso aí, você acha? Interessante, né, a questão da Venezuela. Acho que há uma semana atrás, todos os analistas estavam falando que os Estados Unidos iam entrar por terra na Venezuela. E, aparentemente, a não ser que ele vá dar isso de presente de Natal para o Maduro. Mas me parece que o Donald Trump ponderou bem, né, entrar na Venezuela, o custo de entrada na Venezuela. Eu comentei já que entrar na Venezuela pode ser para os Estados Unidos uma nova guerra do Vietnã. Eu acho que dentro da Venezuela se pode ter um conflito de guerrilha, né, com tática de guerrilha ali na região da floresta, e sabemos que os Estados Unidos têm uma incapacidade, vamos dizer, de vencer conflitos com essa característica. Então, acho que fica muito difícil ele entrar na Venezuela. Parece que vai ter uma negociação com o Maduro. Essa negociação ela deve estar sendo feita, Maduro vai ceder muito, mas não vai ceder tudo, né? Ao que tudo indica, ele resolveu que vai ceder bastante, mas não vai sair do poder, vai querer se manter no poder. E se o Donald Trump fizer uma avaliação sensata, pensando que o ano que vem é um ano de eleição, começar um conflito, colocar vidas de norte-americanos em perigo no ano eleitoral, para alguém que se diz, vamos dizer assim, o futuro ganhador do Nobel da Paz, vai pegar muito mal. Então, talvez ele se dê por contente, ficando somente explorando, né, com o poder a explorar todo o petróleo da Venezuela, de retirar todos os recursos que sejam importantes para os Estados Unidos da Venezuela, e mantendo um governo Maduro aí como um bom cachorro adestrado que faça tudo o que ele quer. Felipe, o Felipe, para quem não, enfim, está nos assistindo aqui, não sabe, ele tem uma coluna no Observatório de Geopolítica, no jornal GGN, dentro do Observatório de Geopolítica do jornal GGN, uma coluna muito preciosa que ele publica lá, e ele é muito atento às questões culturais, às questões ligadas à arte, à literatura, a cinema, esportes, enfim, soft power, né, como diria Joseph Nye. Queria, para a gente fechar em um clima mais leve, né, menos tenso, o seu destaque cultural do ano, né? Para onde você está. Não necessariamente vai ser menos tenso também, não sei qual vai ser o seu destaque cultural, mas passo a bola para você. Tá, peraí só um minutinho que está sem som. Pronto. E como você falou menos tenso, mais leve, eu já pensei em desligar meu microfone, desligar minha tela aqui e sair, porque eu tinha pensado em um que é artisticamente valioso, mas não tem nada de menos tenso, que é a série de curta duração chamada, baseada no livro, né, do Scurati, Mussolini, o Filho do Século. Né? E por que eu queria recomendar essa série que está na TV por assinatura nos streamings? Porque ela, mais uma vez, mostra, a partir de uma história real, que a queda da democracia ela vem quase sempre de dentro e não de fora. Né? E o curioso é que a realização artística dessa série, ela tem uma linguagem que conversa com esse pessoal Z de redes sociais, esse pessoal Z de TikTok, esse pessoal Z de Instagram, né? Embora se refira a um episódio de 100 anos atrás. Né? A história é antiga, né? Mas a maneira como ela é contada é muito nova, então ela causa impacto nas pessoas jovens que não têm paciência. Basicamente é uma série de 8 episódios, 50 minutos, alguma coisinha assim cada um, mas o ritmo dela, né, a edição dessa série, a trilha sonora dessa série é muito pós-moderna. Né? Então você vê lá o Vittorio Emanuele III, aquela pessoa limitada que entregou a Itália para o Mussolini, né? Você vê a ascensão do fascismo na Itália, né, sendo dada de mãos dadas pelos powers that be da Itália e da própria Europa, os jornais majoritários olhando para o Mussolini, né, e falando assim, nossa, que admirável, agora a Itália vai ser um grande país, vai ser um país evoluído, civilizado, e deu no que deu. Né? Então, para públicos diferentes, a gente tem que usar mensagens diferentes. Então fica essa minha sugestão, especialmente para as pessoas mais novas que estão nos assistindo agora. Tá aí.
Excelente sugestão. Quer deixar uma sugestão, Nath? Ou damos... Vou dar uma sugestão, sim. Tem um filme que chama Trilha Sonora para um Golpe de Estado, que foi... Tá fazendo eco, né? Que foi um documentário... Repete, por favor. Tá. É um documentário que chama Trilha Sonora para um Golpe de Estado. Foi no cinema esse ano e é muito interessante que ele vai contar todo o papel que a CIA, o jazz e as Nações Unidas tiveram na queda de Patrice Lumumba na República Democrática do Congo e como isso vai afetar todo o movimento pan-africanista. Então, é um filme muito... Assim, é excelente, é todo feito com arquivos históricos, tem várias cenas que acontecem dentro das Nações Unidas, com discursos de representantes ícones do sul global daquela época. Então, a gente tem discursos do Fidel Castro, do Nasser, do Patrice Lumumba, Malcolm X, várias lideranças importantes, tudo arquivo histórico, tudo real, só a edição que é, enfim, feita, né, por esse cineasta belga, eu não lembro o nome dele, mas é um nome complicado. Então, quem quiser, vale muito a pena assistir, é um filme longo, 2h30, eu comentei sobre ele, depois faço um comentário sobre ele num programa do MIS, o Museu Imagem e Som. Eles têm um programa online que chama MIS Pontos, onde a gente faz uma análise, eu faço junto com uma cineasta, ela faz mais sobre o caráter, vamos dizer, cinematográfico, e eu mais sobre o contexto político, falando sobre esse filme. Eu acho que é um filme essencial para quem gosta de política, relações internacionais e Nações Unidas e África, lógico. Fantástico. Maravilha, que programa, hein? Felipe, eu acho que nós vamos fazer uma nova tradição agora com a Natália, a professora Natália, sempre conosco aqui, para fazer o balanço do ano. Programa maravilhoso aqui, passou muito rápido o tempo, né? Eu vou agradecer muito vocês. Eu vou deixar uma dica também, que o filme que me pegou muito esse ano, assistindo no cinema, filme agora, de recente, né, do segundo semestre e tudo, é o filme novo do Leonardo DiCaprio, o Champagne está incrível, do Paul Thomas Anderson, que é uma batalha após a outra. Esse filme é um filme longo, né? Um filme de quase 3 horas, mas que é igual esse programa aqui, ele passa muito rápido. Tem uma trilha sonora envolvente e essa ideia, né? Quer dizer, é um pouco da nossa conversa aqui sobre o Brasil, sobre a América Latina, sobre o Sul Global. É uma batalha após a outra, né? Acaba uma, já começa a outra. É um filme bastante interessante, vale a pena também. Felipe, muito obrigado. Uma alegria estar contigo, meu amigo. Professor Pedro, professora Natália, obrigado pela aula mais uma vez. Estaremos juntos com certeza em 2026. Andiamo. É isso aí. Natália, muito obrigado. Uma satisfação e uma alegria estar sempre contigo. Obrigada, Pedro. Obrigada, Felipe. Foi um prazer. Até 2026. Vamos avançar em 2026, hein, pessoal? Obrigado a todos que estiveram conosco, todas. Ano que vem vamos avançar. Tchau, tchau. Valeu.